Queridos, mais uma vez, nós chegamos em amor para abençoar, curar e informar a todos que desejam. Em tempos de conflito e confusão você deve aprender a tranquilizar-se e viver a partir do mais alto nível de sua consciência. Muitos de vocês estão sendo testados, por assim dizer, não por Deus que conhece apenas a sua própria plenitude infinita, mas por vocês mesmos. Você está sendo confrontado com uma escolha: eu realmente acredito no que eu sei da verdade ou não? Com base em imagens e notícias, eu deveria ter medo, mas com base na verdade que conheço internamente, por que eu deveria reagir à cena externa se é ilusão? A morte nunca existiu, nem alguma vez pode ter sido real. Essas palavras parecerão chocantes para alguns, mas precisam ser consideradas por qualquer pessoa séria sobre sua evolução espiritual. Ou Deus é, ou Deus não é. Gostaríamos de falar de amor como emoção. A unidade é vivida no nível humano como uma forma de conexão. O tempo pode vir a ser interpretado em centenas de maneiras diferentes de acordo com os estados individuais de consciência. Devido às crenças na separação, essa energia de conexão veio a ser seletiva e presente apenas com certas pessoas. No cenário humano, a atração ou aversão que uma pessoa pode sentir em relação a outra geralmente tem a ver com experiências mútuas de vida passada, a energia inconsciente, porém ativa, memória celular, de alguma interação ou conhecimento sobre uma pessoa de outra linha de tempo. Esta é a origem do que é chamado de karma. O karma não é um castigo irreversível por alguma ação passada, como muitos acreditam, mas sim a presença de velhas energias ainda ativas e que precisam ser limpas. Muitos acreditam que karma é como uma espécie de dar o troco, porque, à medida que a energia procura alinhar com uma energia similar, parecerá que é isso que está acontecendo. A resolução kármica entre duas pessoas acontece automaticamente quando um ou ambos evoluem e começam a viver a partir de um estado de consciência mais elevado, em que as energias de vibração mais baixas não existem mais. Tendo apenas a crença nelas e nenhuma lei para apoiá-las, elas simplesmente passam a não existirem mais. No entanto, existem muitos que ainda não conseguem resolver e limpar a energia antiga com seu nível de consciência. Aqueles que vivem plenamente no sistema de crenças de terceira dimensão não entendem a energia e o karma e, portanto, buscam resolver questões interpessoais kármicas de acordo com seus conceitos e crenças, muitas vezes por meio de ação violenta ou confrontos raivosos. Isso serve apenas para prolongar e ativar uma situação kármica que, em algum momento de uma vida, precisará ser limpa. Isso é facilmente observado como caos mundial. Todo mundo, espiritualmente desperto ou não, está experimentando a intensidade das frequências de luz despejadas na Terra neste momento. Essas energias de alta vibração estão trazendo clareza e consciência das energias pessoais e coletivas que devem ser limpas para integrar as frequências mais altas. Energias poderosas e sagradas estão sendo experimentadas em todos os níveis, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, servindo para empatar todos os que estão prontos para o despertar no autoempoderamento. Aqueles que prosperam em cima da ignorância dos outros, não gostam disso, e então continuam transmitindo e promovendo a ilusão. Estejam despertos, queridos. A jornada espiritual muitas vezes aproxima, lei da atração, pessoas em relacionamentos e situações que realmente não gostam. Elas começam a questionar o que eu estava pensando. A maioria desconhece que a energia similar que criou a situação foi armazenada em energia e ativa na memória celular do passado. No entanto, neste poderoso momento de transição, em vez de ser kármica, muitas situações desagradáveis são o desdobramento perfeito de um contrato de pré-nascimento criado e acordado por todos os envolvidos para completar as lições remanescentes e resolver todas as questões antigas em preparação para a ascensão. A fim de trazer a resolução de certas energias antigas intimamente profundas,
uma alma frequentemente escolherá nascer em uma família aqui. Reflita a questão. Isso serve para ativá-la, não permitindo ao indivíduo ignorá-la ou enterrá-la profundamente como eles fizeram nas vidas anteriores. Exemplo: alguém que esteve profundamente envolvido em um sistema de crença ou religião durante toda a vida, mas que sentiu que está pronto para se deslocar para além, ele escolherá uma família ainda ativa nesse sistema de crenças particular para que possam praticar isso, então avaliar e, finalmente, deixar ir. Uma pessoa que foi desvalorizada e abusada em outras vidas, muitas vezes, escolheu encarnar em uma família abusiva, a fim de ativar sua baixa autoestima e, finalmente, se elevar acima dela, fortalecendo-se. Esses tipos de decisões são feitas antes do nascimento e com a ajuda de guias, garantindo que a pessoa agora seja forte e evolua o suficiente para abordar e eliminar algo que possa ter realizado durante a vida. Todo mundo cria um contrato de lição antes de encarnar, um que reunirá as pessoas certas no momento certo para as situações necessárias para resolver quaisquer conceitos e crenças antigas que eles estejam prontos para liberar. O eu superior orquestrou as partes necessárias do quebra-cabeça, reunindo tudo no momento apropriado para ativar as lições escolhidas. Indivíduos que desconhecem o planejamento pré-nascimento buscarão escapar através de qualquer meio disponível, sem saber como atender à situação específica. Em um nível mais alto, essas situações podem existir entre pai e filho, irmãos, marido e mulher, parentes, vizinhos, amigos e conhecidos, e até locais. A consciência da verdade do ser não significa que você não pode ajudar aqueles que estão lutando, mas significa que, ao fazê-lo, você é capaz de ver além das aparências e ajudar em níveis de compaixão, não simpatia. Então, veja, na realidade, não há acidentes e nenhuma vítima. Embora certamente pareça assim aos olhos humanos e especialmente aos que estão envolvidos na experiência. Cada alma está em uma jornada espiritual para despertar para a verdade de si mesma como SER, mesmo aqueles totalmente inconscientes e desinteressados nesse fato. Não há exceções porque todos são a manifestação do divino, não existe nada além disso. É importante nunca permanecer em uma situação perigosa, acreditando que você está sendo espiritual e está resolvendo algo em um nível mais alto. Os outros envolvidos podem simplesmente ser incapazes de se alinhar de qualquer maneira com formas mais elevadas de resolução. Confie sempre na sua intuição. As conexões kármicas podem ser limpas quando apenas uma pessoa está disposta, ambas não são necessárias. Quando o participante disposto a deixar de se envolver, não tanto na raiva, mas no sentido da energia do amor, ele se ergue da velha vibração, não estando mais em alinhamento com ela. Isso geralmente é feito por aqueles que não têm conscientemente clareza da verdade espiritual profunda, mas que alcançaram um estado de consciência que os guia automaticamente para encontrar situações em níveis novos e superiores. É somente escolhendo permanecer dentro e alimentar alguma opinião falsa que as situações kármicas continuam. Sem energia para mantê-las no lugar, elas simplesmente se dissolvem. Se a outra pessoa ou pessoas optarem por continuar nas crenças, isso não afeta a pessoa que optou por seguir, a menos que escolha se envolver novamente. É importante limpar os laços de energia que se formam a partir de experiências de intensidade boa ou ruim entre as pessoas. Muitos carregam laços com certas pessoas de vidas em vidas, resultando em uma espécie de escravidão para essa pessoa. Muitas vezes ocorre entre um pai e filho, namorados, familiares e amigos, bem como inimigos. Os laços de energia podem ser facilmente removidos, afirmando sua intenção de fazê-lo, pedindo ajuda aos seus guias e, em um tempo silencioso e ininterrupto, visualizando suas mãos cheias de luz indo em seu chakra do plexo solar e removendo suavemente as ligações. Então, amorosamente, entregando-as de volta para a outra pessoa e preenchendo o espaço vazio com luz dourada.
Um trabalhador de energia espiritualmente evoluído também pode fazer remoção de laços para você, mas sempre use sua intuição ao procurar uma pessoa para o trabalho de energia. Escolha alguém com uma alta vibração que trabalhe em um nível mais elevado de consciência e não aquele que aprendeu as técnicas, mas que ainda não tem uma boa compreensão e consciência da verdade por trás delas. As emoções são uma parte grande e confusa da vida vivida em energia de terceira dimensão. A atração sexual passou a significar amor. A indignação passou a significar que outra pessoa é inferior, de alguma forma. A confusão em relação às emoções negativas muitas vezes envia pessoas para terapeutas onde eles frequentemente analisam e, mais profundamente, as ocultam ao invés de chegar ao núcleo de qualquer crença que as criou. Isso não significa que você não pode buscar esse tipo de ajuda se você for orientado para isso, nem significa que os terapeutas não estão tentando sinceramente ajudar as pessoas. A ajuda é fornecida para todos os estados de consciência, em todos os níveis, mas para aqueles espiritualmente prontos para o trabalho mais profundo, pode não ser tão confortável, porque você não está mais alinhado com muitas das ideias e técnicas de terceira dimensão que eles usam. Para aqueles orientados a buscar a ajuda de um terapeuta, peça para ser guiado para uma consciência de alta vibração. Há muitos disponíveis, mas eles não são divulgados tão claramente. A utilização de remédios para gerenciar as emoções simplesmente serve para mascarar e empurrá-las mais profundamente ao invés de permitir que elas sejam compreendidas e limpas. A menos que seja realmente necessário, o que muitas vezes está no sistema de crenças da terceira dimensão, os medicamentos devem ser evitados. Todos os produtos químicos ingeridos afetam o campo de energia e uma grande quantidade de informações sobre essas substâncias baseiam-se na ganância e falsos conceitos de normalidade. As drogas tomadas por escolha promovem uma falsa sensação de bem-estar e plenitude, resultando em vícios, queda de vibração e muitas vezes o desperdício de uma vida e lições planejadas. Para aqueles que estão despertos para a verdade, é importante manter o corpo limpo e ileso, criando um vaso apropriado para a integração de frequências mais altas. Permita que as emoções se expressem, não resista, odeie ou sinta vergonha de tê-las. Ame-as como uma faceta de quem você é no momento, reconhecendo que as emoções servem para alertá-lo para seu sistema de crenças e memória celular armazenada agora pronta para serem limpas. Você não é mais um ser humano não desperto. Se você está lendo essas mensagens, então pare de pensar sobre si mesmo dessa forma. Vocês estão bem no seu caminho em direção à ascensão para frequências de dimensões superiores, não apenas buscadores da verdade. Seu estado de consciência reflete externamente. Se você está enfrentando uma situação difícil com alguém, algo ou algum lugar, reconheça isso como um sinal de que algo está tentando ser limpo, alguma falsa crença que você ainda mantém. Pergunte a si mesmo: o que eu acredito que está me fazendo sentir dessa maneira? Isso indicará o que precisa de um exame mais aprofundado. Como afirmamos muitas vezes, o amor é a energia da unidade, mas é interpretado de acordo com o próprio estado de consciência individual. Toda a questão da vida diária pode ser resolvida quando se entende que existe apenas um. Isso permite que você reconheça e limpe todas as crenças de separação que você ainda possa manter, dando espaço para que um novo e mais evoluído estado de consciência se manifeste. Não espere que nunca mais experimente uma reação a alguém que o machuque ou acredite que seja um fracasso espiritual por causa disso. O esclarecimento e a cura ocorrem quando você se abre para a verdade sobre a divindade de todos, mas, dentro da densidade da fisicalidade, leva tempo para a cura se integrar completamente. Suas ações internamente ou externamente de amor incondicional nunca podem afetar as ações e crenças dos outros, não olhando para as pessoas problemáticas em sua vida com intenção de mudá-las. O despertar delas é trabalho delas, não o seu. À medida que crescer na verdade e na consciência,
você descobrirá que certas pessoas e situações simplesmente desapareceram da sua vida. Isso ocorre porque você não está mais em alinhamento com as palavras e ações de vibrações mais baixas que permitiram que você fosse ferido. Agora você pode deixar a raiva ir. Enquanto você viver e mover-se para as realidades mais altas do amor e da verdade. Nós somos o grupo arcturiano.